eu quero deixar uma palavra muito forte ao seu coração, debaixo da seguinte temática: a esperança que promove mudança. A esperança que promove mudança. Existem pessoas que confundem o verbo esperar com o verbo esperançar. O verbo esperar é aquilo que te deixa esperando. Olha que profundo. Mas o verbo esperançar é aquilo que faz você ficar com perspectiva, entendendo que em breve Deus vai agir, trazendo solução para a sua vida. Então quero convidar você que está na sua casa a pegar a sua Bíblia e abrir comigo no livro de Romanos, capítulo de número 15. Romanos, capítulo de número 15, versículos 12 e 13. Quando Paulo escreve esta epístola, esta carta para a igreja de Roma, esta igreja era um grupo que congregava, que morava dentro da casa de Nero, do imperador romano da época. E este grupo de judeus convertidos a Jesus, eles estavam tendo dificuldade de aceitar a conversão dos romanos, dos gentios. Então Paulo precisa escrever esta carta a esta pequena igreja que estava dentro da casa de Nero, para dar algumas diretrizes, melhor dizendo, referente à graça de Deus, referente a Jesus, a esperança da glória, como foi lida nessa noite, e referente a algumas coisas que aqueles cristãos judeus precisavam entender acerca do contexto da salvação que Deus queria estar inserindo as pessoas dos gentios, como eu e você, talvez, que não é judeu de natureza. Então, Romanos capítulo 15, versículo 12, na versão NVI, na nova versão internacional, diz assim, dá só um retorninho aqui no teclado para mim, por favor. Diz assim: e Isaías também diz: brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Estes colocarão nele a sua esperança. Versículo 13. Versículo 13 diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele. Versículo 13. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor venha estar alcançando os corações de todos aqueles que nos assistem, todos aqueles que liberaram a sua casa, liberaram o seu coração, liberaram o seu templo para estarem recebendo esta palavra, recebendo este culto, participando deste culto. Nós não estamos diante de pessoas que simplesmente estão assistindo a um culto online, mas estamos, Senhor, diante de pessoas através da tela, do computador, do celular, da TV, diante de pessoas que estão neste momento cultuando a Ti, e que esta palavra venha alcançar os corações, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, o texto que eu li, Romanos capítulo 15, versículo 12, começa dizendo assim, na versão NVI: e Isaías também diz: brotará a raiz de Jessé. Uma pessoa leiga talvez não entenda que raiz é essa, que Jessé é esse. Você só vai entender isto quando você lê o livro de 1 Samuel, quando a Bíblia fala de Davi e o seu pai Jessé. E Paulo explica essa questão da raiz de Jessé, apontando para Jesus, ainda nessa epístola, no capítulo 1 e no versículo 3, Paulo escrevendo acerca de Jesus, ele diz que Jesus nasceu da descendência de Davi, por isso então ele é a raiz de Jessé, porque Jessé
foi o seu ascendente genealógico. A continuação do texto aqui diz que aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Isto parecia loucura aos olhos dos judeus convertidos que estavam congregando na casa de Nero, lá em Roma. Isto parecia loucura. Por quê? Porque para os judeus eles não viam os gentios como pessoas que pudessem ser inseridas no contexto da salvação. Eles pensavam que a salvação era dos judeus para os judeus. Eles não entendiam que era de um judeu para todas as nações, tribos, línguas, para os gentios. Então, Paulo aqui faz alusão àquilo que Isaías escreveu no capítulo 11, no versículo 10, que diz assim: e acontecerá naquele dia, que a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos, ou seja, por bandeira, será buscada pelos gentios. Está falando de quem? De nós, os judeus. Paulo estava falando de alguém que não era judeu, que seria inserido no plano da salvação, no contexto da redenção. Estava falando de uma esperança que seria imbuída, que seria introjetada no coração dos gentios, de nós, não judeus. E o texto aqui de Romanos capítulo 15, versículo 12, continua dizendo: estes colocarão nele quem, pastor Jean? Em Jesus. Estes gentios colocarão em Jesus a sua esperança. Queridos, em outro tempo, nós gentios não tínhamos esperança. Em outro tempo, nós gentios não tínhamos esperança. Nós estávamos assim, deixando a vida nos levar, a lá vão ter. Nós estávamos sem perspectiva. O que tínhamos era uma fé limitada no jogo de bicho, na Mega Sena, um pouquinho de esperança em pessoas, mas no que diz respeito à esperança para a salvação, para a eternidade, nós não tínhamos esperança. Olha o que Paulo fala à igreja de Éfeso, que era uma igreja gentílica. Olha o que Paulo fala no capítulo 2 e versículo 12. Paulo escrevendo aqui então aos gentios, ele escreve assim: naquela época. Que época? Na época da lei. Na época da lei, vocês estavam sem Cristo. As pessoas dizem: porque eu tenho Deus, eu tenho Cristo. Será mesmo? A religião tem ensinado que todo mundo tem Cristo, queridos, mas hoje nós entendemos que só tem Cristo quem Cristo tem, só tem Deus quem Deus tem. Então eu não posso dizer que eu tenho Deus se Deus não me tem. E Paulo aqui estava dizendo de uma época, naquela época vocês estavam sem Cristo. Então nem todo mundo tem Jesus, como diz a religião. E Paulo ainda segue dizendo, escrevendo para a igreja de Éfeso: vocês estavam separados da comunidade de Israel, ou seja, vocês não faziam parte do povo de Deus, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, ou seja, nós não tínhamos direito da promessa da eternidade. E Paulo aqui encerra esse versículo 12 do capítulo 2 de Efésios, dizendo: vocês estavam sem esperança e sem Deus no mundo. Ele estava dizendo: vocês não tinham esperança. Vocês, quando olhavam para o futuro ou para a vida após pós-morte, vocês não viam uma perspectiva. No versículo 13 de Romanos capítulo 15, Paulo então escreveu para a igreja de Roma que o Deus da esperança, que Paulo está nos ensinando aqui, é que Deus é a fonte de toda virtude. Deus é a fonte de toda a esperança, de toda a perspectiva eterna. Paulo está escrevendo aqui que o Deus da esperança os encha de toda a alegria e paz. O que Paulo está me ensinando aqui é que nós podemos escolher ter apenas um pouco de alegria e de paz, ou podemos ser cheios, ser transbordantes de alegria e de paz.
Essas são as duas virtudes que as pessoas sem Deus perdem com o primeiro problema que aparece, com o primeiro desafio que enfrentam. Essas são as duas primeiras virtudes que roubam ou que são roubadas do coração de uma pessoa natural, de uma pessoa que não vive pela fé, de uma pessoa que não conhece a Bíblia, de uma pessoa que não conhece Deus. A primeira coisa que acontece quando alguém sem Deus enfrenta problema, enfrenta desafios, enfrenta o caos, enfrenta a pandemia, essa pessoa perde a alegria e perde a paz. Mas para nós que aceitamos Jesus e que aceitamos Jesus ter nos aceito, para nós que escolhemos a escolha de Deus, Paulo disse que Deus tem liberado para nós, esse Deus da esperança tem liberado para nós transbordamento de paz e de alegria, de felicidade, em meio ao caos, em meio à enfermidade, em meio ao desemprego, em meio ao problema, em meio às adversidades, em meio às vicissitudes. Nós estamos transbordando de paz e de alegria. Paz apronta para Jesus, Isaías 9:6, o príncipe da paz. E a alegria aponta para o Espírito Santo. Então paz e alegria não se limita a coisa, a um sentimento, a uma virtude. Paz e alegria aponta para duas pessoas, Jesus e o Espírito Santo, que Deus colocou dentro de nós. Louvado seja o nome do Senhor. E para encerrar o versículo 13, Paulo continua dizendo: para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. E eu aprendo aqui que a esperança é um poder, é uma autoridade. Pastor, o que é autoridade? É aquilo que só pode vir do autor. Eu tenho alguns livros escritos e tem pessoas que me perguntam: pastor, eu posso compilar, eu posso xerocar parte do seu livro? Eu disse: você pode xerocá-lo todo, e eu tenho autoridade para isto com relação aos meus livros, porque eu fui o autor. Então o que Paulo está dizendo aqui para nós, que o Espírito Santo, ele é o autor da paz, da alegria e da esperança. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por isso, quando você vai para Gálatas capítulo 5, versículo 22, quando fala do gomo com 9 frutos do Espírito Santo, ali fala de paz, alegria e amor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas algumas pessoas dizem: Bruna, a esperança é a última que morre. Será que isso é verdade? A esperança é a última que morre. A esperança só vai até a porta do necrotério para quem não tem Jesus, para quem não crer na vida após a morte. Porque para quem tem Jesus, nós falamos, como disse Paulo, como disse Jó: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Aleluia. Os nossos irmãos que já morreram em Cristo, eles estão aguardando o cumprimento de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, que diz que o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido, voz de arcanjo, com trombeta de Deus em suas mãos, e os que morreram em Cristo, que não perderam a esperança, ressuscitarão primeiro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, a esperança é a última que morre? Não, mas quanto mais morto você tiver para o seu eu, para o seu ego, mais esperança no transcendental você terá, em nome de Jesus. Então, quem espera sempre alcança? Depende. Tem gente, né, irmã Rosa, que está esperando ganhar na Mega Sena faz muitos anos. Tem gente que está esperando ficar rico faz muito tempo. Tem gente que está esperando casar faz muito tempo. Só que a esperança, o verbo esperança, não tem nada a ver com o verbo esperar. Tem gente que fica, né, esperando, como cantou o pastor Raul Seixas, sentado com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Esse tipo de pessoa não vai alcançar nada. Então quem espera sempre alcança? Não, tem gente que está morrendo e esperando sem alcançar nada. Só alcança quem espera em Deus. Foi o que disse Davi no Salmo 40, versículo 1: esperei com paciência no Senhor. E o que aconteceu, Dibe? Ele se inclinou para mim e ouviu o meu
clamor. Esperei com paciência no Senhor. Irmão, quem está no Senhor, espera. Quem está no Senhor não só espera, mas não espera roendo unha, arrancando os cabelos da cabeça, pensando, e agora? Vai ser mais 7 dias de quarentena? Será que vai ser mais 14 dias? Não. Quem espera com paciência, quem está no Senhor, não só espera, mas espera com paciência. Louvado seja o nome do Senhor. Então, gente, a esperança, ela dá um novo norte para quem está no cativeiro. Jeremias no capítulo 29, versículo 11, Deus diz assim para o seu povo: eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamento de paz e não de mal, para dar a você o fim que vocês esperam. Eu vou estar lendo agora na versão linguagem de hoje, na Bíblia linguagem de hoje. Só eu conheço os planos que tenho para vocês. É como se Deus estivesse dizendo: quer ter mais esperança? Troque o teu programa pelo meu cronograma. Aleluia. Vou repetir para você: troque o seu programa pelo cronograma de Deus, e você então será uma pessoa transbordante de esperança. E o texto aqui em Jeremias 29, 11 segue dizendo: só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. A religião apresenta um Deus rancoroso e pessimista com relação ao nosso passado, um Deus punitivo. Só que o reino nos apresenta um Pai amoroso e otimista com relação ao nosso futuro. Louvado seja o nome do Senhor. Esperança tem a ver com o porvir. Esperança tem a ver com o futuro. Então não interessa como está a tua circunstância, como está o teu momento. Não interessa como está a tua saúde no momento, o teu financeiro no momento. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Querido, deixa eu falar uma coisa para você que está me ouvindo aqui. O sol da justiça vai raiar, trazendo esperança ao seu coração e renovando a sua misericórdia. Aleluia. E Deus é que no final Ele mata a Bíblia. Ele mata com a Bíblia assim, o Satanás, dizendo: sou eu, o Senhor, quem está falando. Diga para alguém do seu lado, e os irmãos aqui da minha esquerda: você que está na sua casa aí, irmão, olha para alguém, eu estava com saudade disso. Diga para o irmão do seu lado aí. Diga para o irmão do seu lado aí: quem você ouve, Bruno, governa a sua vida. Então no final desse texto, Deus está dizendo assim, ó: sou eu quem estou falando. Os planos que eu tenho para vocês acerca do futuro, sou eu quem estou falando. Não é político, não é o homem. Não escuta os ecos do inferno e nem os murmúrios da terra. Escute a voz do céu. Quando Jesus saiu da água, o Pai falou: eis aí o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Versículos depois, Satanás chegou para Jesus dizendo: se tu és o Filho de Deus. Eu penso que Jesus pensou: eu acho que esse cara não estava no meu batismo, ele não ouviu o Pai dizendo. Querido, quem ouve o Pai dizendo, quem ouve Deus afirmando, não precisa de afirmações e bajulações da terra. Eu vou repetir: quem você ouve governa a tua vida. Quem você está ouvindo? A voz da tua incredulidade? A voz dos profetas do caos que estão de plantão? Quem que você está ouvindo? A voz do diabo ou a voz de Deus? Tinha um louvor, Bruno, não sei se é do teu tempo, das irmãs Leonel, que eu gostava demais. A Débora acho que não conhece, que diz: a última palavra vem de Deus. Eu amo esse louvor. A última palavra vem de Deus. Então quando
Deus fala aqui com Jeremias. Deus estava falando para um povo que estava indo para o cativeiro babilônico, que estava indo para o sofrimento purificador, lapidador. Deus estava dizendo: fiquem tranquilos, vocês vão passar pelo processo, não tem jeito. Não tem jeito, vocês me desobedeceram 490 anos com relação ao ano sabático. Lembra, Aniel? Ontem vocês falaram sobre o ano sabático. Quando Deus havia colocado o povo na terra prometida, disse para eles observarem o ano sabático, ou seja, trabalhar 6 dias e folgar um. E por 490 anos o povo não descansou, não deu descanso para Deus, ficou devendo 70 anos para Deus, que Deus precisou mandá-los para o cativeiro babilônico para pagarem a sua dívida com Deus. Querido, como Deus não fica devendo nada para você, Ele também não permite que você fique devendo a Ele por muito tempo. Esperança em meio à tristeza e aflição. Olha o que diz o Salmo 42, versículo 11: porque eu estou tão triste, porque eu estou tão aflito, eu porei a minha esperança em Deus, e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Em outra tradução diz: por que estás abatida, ó minha alma? Por que tu te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o Deus da minha salvação. Mas deixa eu pegar esta linguagem de hoje aqui, quando Davi diz: por que eu estou abatido? Por que eu estou tão triste? Por que eu estou tão aflito? Ou seja, por que minha alma está perturbada dentro de mim? Eu porei a minha esperança em Deus. Davi não colocava a sua esperança em coisas. Davi não colocava a sua esperança em pessoas. Existem muitas pessoas que neste momento de crise, neste momento de paralisação massiva, existem muitas pessoas que estão desesperadas, estão frustradas, estão decepcionadas. Por quê? Porque eles traçaram um mundinho perfeito. Eles nutriram expectativas, eles cronometraram o seu sucesso, e aí se frustraram. Davi está dizendo: eu porei a minha esperança em Deus. Ele estava dizendo: não vou colocar a minha esperança nem em mim, nem no meu líder religioso, nos meus sacerdotes, nem no meu líder político, no meu rei. Eu não vou colocar a minha esperança em coisas, nem em pessoas. Há um salmo que Davi escreveu dizendo: uns confiam em carros, outros confiam em cavalo, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. E Davi diz: e ainda o louvarei. Querido, a adoração em tempo a tristeza e aflição, ou seja, abatimento e perturbação, revela o nível da nossa maturidade e da nossa esperança. Nossa adoração em meio à aflição, à tristeza, ao caos, ao desemprego, revela não só o nível da nossa maturidade, mas revela também o nível da nossa esperança. Aleluia. Davi segue dizendo: Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A maturidade me faz querer não só mais de um Salvador, aquele que me salva, aquele que me safa. A maturidade me faz querer também ter mais de Deus, como objeto de adoração. Existem pessoas hoje que, se as igrejas não estivessem fechadas, estariam abarrotando os templos, buscando se salvar do vírus, buscando a igreja como subterfúgio. Mas deixa eu falar uma coisa para você: subterfúgio é a cocaína, subterfúgio é a maconha, subterfúgio é o sexo livre, subterfúgio são as drogas, a cerveja. Deus não é subterfúgio, a igreja não é subterfúgio para covardes que não sabem encarar os seus problemas com maturidade, com convicção. A igreja e Deus são refúgios para pessoas que têm convicção de
de que Deus não é um Deus para um momento, para uma circunstância. Deus é Deus todos os dias. Então Davi estava dizendo: eu não quero só um Salvador, eu quero um Deus. Eu não quero só me salvar, eu não quero só me safar, porque quem busca só se safar vira safado. Mas eu quero buscar um Deus que me permite adorá-lo, porque quanto mais eu o adoro, mais a configuração que eu tenho na terra se assemelha a Ele. Então precisamos ter esperança como uma vitamina em nossas vidas. Isaías, no capítulo 40, no versículo 31, ele disse: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão aos céus com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O que este profeta está dizendo, e eu quero agora ler na versão NVI, que diz assim: mas aqueles que têm esperança no Senhor renovam as suas forças. O que eu aprendo aqui com essa palavra profética é que esperança no Senhor é um energético que nos torna mais proféticos. A esperança é um energético. Aqueles que esperam, que têm esperança no Senhor, renovarão, se encherão de energia. Eu costumava brincar que a esperança é o Red Bull de Deus. E hoje, como eu tenho um colega que tem uma fábrica de energético, então eu vou dizer que a esperança é o Lorax de Deus. Nos dá asa, nos leva a níveis mais altos em Deus. Eu espero que eu não tenha errado o nome do produto. Então, o que o profeta Isaías está dizendo aqui é que aqueles que têm esperança no Senhor, essa esperança servirá como energético que me transformará em uma pessoa, em um homem profético. E aqui diz assim, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. O que o profeta Isaías está dizendo aqui para mim é que se eu tenho esperança em Deus e eu não tenho conseguido voar como a águia, se eu tenho esperança em Deus, mas eu não tenho conseguido voar, então eu vou correr. Mas se eu não consigo correr, então eu vou andar. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Se você tem esperança em Deus, mas não tem conseguido voar como a águia, então corra. Mas se você não tem conseguido correr como o guepardo, então ande. Pelo menos como uma tartaruga, que anda devagar, mas anda com precisão, sabe onde quer chegar, ela busca a água. A tartaruga, eu penso que ela pode ter sido a última a chegar na arca de Noé, mas por causa disso ela também foi aquela que menos esperou para sair no cruzeiro de um ano pago pela agência de turismo celestial. Eu acho que quando a tartaruga chegou por último, o coelho estava olhando para ela assim, batendo o pezinho e apontando o relógio, tipo, nervoso. Talvez o coelho tenha sido o primeiro que chegou na arca, e aí teve que ficar esperando os outros. Saúde, minha filha. Eu espero que não seja, não é. Então olha só, gente, o que Isaías está dizendo: quem tem esperança em Deus voa como águia, corre como Usain Bolt, anda, mas não para, não para. E é esta palavra que eu tenho a dizer para você que está me ouvindo nessa noite: não pare. Se você não está conseguindo voar, corra. Não está conseguindo correr, ande. Não está conseguindo andar muito veloz,
Vá devagar, mas chegue no propósito de Deus com convicção. Jesus disse: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará esperança na terra? Sim, achará, se Ele vir hoje. O meu coração, o seu coração, o coração de nós que estamos aqui nessa noite, está encharcado de esperança, está encharcado de convicção, está encharcado de determinação, porque nada nos trava, porque estamos esperando a salvação no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A esperança é mais do que confiança. Hebreus capítulo 10, versículo 23 diz: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Sabe o que o autor aos Hebreus está dizendo aqui? Ele está dizendo: retenhamos. Então esperança não é apenas para eu ter, é para eu reter. Pastor, qual é a diferença? Aquilo que eu tenho, eu controlo, mas aquilo que eu retenho, me controla. A esperança me controla. Eu não controlo minha esperança, eu sou controlado por ela. Porque a esperança não é uma virtude, não é uma coisa. A esperança é Deus, é Jesus na minha vida. Então aquilo que você tem, você domina, mas aquilo que você retém, te domina. E o autor aos Hebreus diz: retenhamos firmes. Então a esperança precisa ser firme. A esperança firme, ela resiste em tempo de desafios. Esperança firme vence as fases circunstanciais da vida. Essa esperança não pode titubear em tempo de desafios. Ela precisa ser firme. Aleluia. Ainda que não tenhamos todas as respostas, ainda que não tenhamos todo o controle, ainda que não tenhamos tudo aquilo que desejamos, pode ter certeza, nós estamos tendo tudo aquilo que precisamos, porque o nosso Deus está no controle de tudo. E o autor aqui aos Hebreus, no capítulo 10, 23, diz: retenhamos firmes a confissão da esperança. Ele está dizendo: esperança não é um sentimento, ela não pode ser um sentimento oculto, ela precisa ser expressa, ela precisa ser expressada, ela precisa ser externalizada, ela precisa ser manifesta, ela precisa ser verbalizada. Então esperança é algo que precisa ser verbalizado. Em meio à crise, as expressões revelam as convicções. Aquilo que eu falo no meio da crise revela aquilo que eu acredito, aquilo que eu tenho plena convicção. Eu louvo a Deus pela vida de Abraão, porque Abraão, quando estava levando o seu filho para um pseudo holocausto, Abraão disse para os seus moços: vocês ficam aqui, porque eu e o menino, indo lá, voltaremos. Que convicção! Eu e o menino vamos lá adorar. Querido, quando você tem esperança no seu coração, quando você tem convicção, qualquer sacrifício que você precisar passar, vira um motivo de adoração a Deus. E um pouco atrás, quando Isaac diz: meu pai, eis aqui o cutelo, eis aqui a lenha, mas onde está o cordeiro? Naquele momento Abraão não entra em desespero, por isso ele é o nosso pai na fé. Ele não entra em desespero, mas ele olha para o seu filho e diz: meu filho, Deus proverá. Então não entristeça o coração de Deus com palavras negativas nesse momento. Não entristeça. Use este momento de desafio, em que os olhos estão voltados para os líderes, para os pastores, para os pais. Os olhos estão voltados para nós líderes, porque o povo quer ver como que nós nos movemos agora, se nós entramos em desespero. Então esse é o momento de nós demonstrarmos que nós temos certeza de quem está no controle de tudo, e que nós temos
entendimento de que em tudo há um propósito, e de que Romanos 8:28 não é mentira. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu propósito. Aleluia! Glória seja dada a Jesus. o autor aos Hebreus, que eu creio que foi Paulo, diz: retenhamos firmes a convicção da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Fiel é o que prometeu. Então esperança é mais do que confiança, é conhecimento. É muito mais fácil você conhecer num Deus, você ter confiança num Deus que você conhece. É muito fácil, gente, confiar em quem você conhece. Coisa boa quando alguém vai no médico indicado por outro, de que aquele médico, ele não erra, aquele médico, ele é perito. Lembrei-me agora de uma historinha ou história, não sei, de um menino que estava no avião do lado de uma mulher, enfrentando uma turbulência, e a mulher já tinha roído todas as 10 unhas da mão, estava tentando roer as unhas do pé também. E aquele menino do lado daquela mulher assim, desenhando, só retirava o seu lapisinho do caderno quando o avião tripidava. E quando passou a turbulência, aquela mulher olhou para o menino desesperado e disse: menino, você voa com frequência? E o menino disse: não, é a primeira vez que eu estou voando. Aí a mulher perguntou: você não ficou com medo? Você não tem medo da turbulência? E o menino disse: da turbulência eu tenho, mas do avião cair eu não tenho. E ela disse: mas como que você consegue não ter medo do avião, da turbulência e do avião cair num momento desse? E o menino disse: porque o piloto é meu pai. Eu sei que essa história é bastante redundada, mas ela reflete um fundo de verdade muito grande para a minha vida. Aleluia! Quando você tem experiência com Deus, essa experiência te tranquiliza. Quando você precisa repetir a prova, quando você estudou para a prova, você sabe que você estudou para a prova, e você sabe que o professor não quer te sacanear. Isso é tão bom, isso te tranquiliza. A maioria das pessoas que prestam vestibular ou concurso, o seu maior boicotador é o seu nervosismo. Então, esperança não é só confiança, é conhecimento. O que eu quero dizer com isso é que quanto mais você conhecer de Deus, quanto mais você conhecer a Jesus, menos preocupado você fica, menos nervoso você fica. Você pode até ficar com medo, você é humano, não consegue ser perfeito, mas você não vai travar, você não vai desesperar. Aleluia. Por último, no momento de crise, no momento em que a sua esperança em Deus, ela é desafiada constantemente, cuide da sua mente. Veja o que Jeremias, o profeta, escreveu no livro de Lamentações, no capítulo 3, versículos 20 e 21. Jeremias escreveu: lembro-me bem tudo isso. Tudo isso o que, pastor? O que Jeremias se lembrou? Jeremias estava se lembrando da destruição do templo que havia acontecido faziam 4 anos. Jeremias estava se lembrando do seu povo que foi levado para o cativeiro babilônico. Jeremias estava se lembrando do seu templo de adoração ao seu Deus sendo destruído por Nabucodonosor, e todos os utensílios sagrados do templo sendo levados para a Babilônia. Jeremias estava lembrando de tudo isso. Isso fez com que ele escrevesse um livro de canções fúnebres, porque a palavra lamentação no hebraico é canções fúnebres.
Jeremias disse: eu lembro bem de tudo isso. Você não tem amnésia. É claro que você vai lembrar, você vai linkar os acontecimentos atuais com o sofrimento e perdas que você teve antes. Mas ele estava dizendo: eu lembro bem de tudo isso, e a minha alma desfalece dentro de mim. Ele estava dizendo: o forte impacto emocional que eu enfrentei levou minha alma a construir pensamentos limitantes e frustrantes. Jeremias havia investido 40 anos do seu ministério tentando alinhar o povo, mas a sua alma se decepcionou porque o povo não foi alinhado. Muitos pastores hoje estão frustrados com a falta de resultado na vida da sua igreja. Muitos pastores têm se suicidado porque o nível de frustração, de decepção com Deus que eles criaram e não com Deus que lhe criou, está muito grande, muito alto, muito latente. Muitos pastores têm desistido do ministério porque não houve resposta por parte da igreja, houve uma ingratidão. Mas pior do que a ingratidão dos filhos, dos bebês, das crianças, é a imaturidade dos pais, dos adultos. Jeremias não havia visto mudança. Aliás, ele foi mal interpretado, foi perseguido, por isso ele foi confundido com Jesus, porque o mesmo tipo de rejeição que Jesus sofreu, Jeremias também sofreu. Mas ele segue dizendo: a minha alma desfalece dentro de mim, contudo, quero lembrar, ou seja, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. O que você vê e ouve constroem pensamentos. Os seus pensamentos constroem sentimentos, e os seus sentimentos constroem comportamentos. Eu coloquei no meu livro Lidere-se algo sobre a Carol, que é uma psicóloga, uma professora de psicologia na Universidade de Stanford. Ela escreveu um livro, Mindset, que é mudança de mente. E ela fala o seguinte: sua atitude mental, com que você encara a vida, é crucial para o seu sucesso. Então não se trata aqui de pensamento positivo, mas se trata de pensamento construtivo. Não estamos pregando aqui que você tem que ter pensamento positivo e ficar sentadinho dentro da sua casa esperando as coisas acontecerem. Não, é pensamento de construção. Traga à sua memória aquilo que te dá esperança, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que está na sua casa, eu quero convidar você a adorar conosco. Adore a Jesus conosco. Sim, Senhor. Aos pés da cruz me encontro.
Coloque a sua mão sobre o seu coração. Nós queremos orar por sua vida. Querido Espírito Santo, nós liberamos uma palavra, Senhor, de esperança, de fé, de confiança, de conhecimento, de determinação. E a tua palavra diz em Jeremias 1:12 que o Senhor vela por sua palavra para cumprir. Então eu peço que o Senhor tome toda essa angústia, todo esse sofrimento, toda essa dor, toda essa insegurança, todo medo, todo trauma, que o Senhor tome agora, Senhor, toda a limitação de crença, toda a insegurança, toda a comparação agora, e venha substituir agora nesse coração por amor, por paz, por alegria no Espírito, por convicção, por esperança, por segurança. Sim, Senhor, somente o Senhor é poderoso para entrar nos corações, para entrar nos lares, nas vidas, nos hospitais, nos lugares de isolamento, onde houver, Senhor, uma pessoa infectada pela Covid-19, em nome de Jesus, entra agora com teu fogo e começa a queimar, começa a queimar agora, pela autoridade do nome de Jesus. Sim, Senhor, o Brasil se uniu em jejum neste dia, a nação brasileira, as religiões se uniram em jejum, em oração, porque nós acreditamos que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Esta nação não ficará isenta de problemas, de dificuldades, de pandemias, mas esta nação será uma nação que não vai se destruir, que não vai beijar a lona, que não vai conhecer o caos, porque o Senhor está no controle. E esta nação e as nações conhecerão o poder do nosso Deus, o poder do nosso Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Reclama, choromandeleba, suriandaramahaya. Glória seja dada ao nome de Jesus. Seja abençoado onde você está por esta palavra. Traga à sua mente aquilo que te traz esperança, em nome de Jesus. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua vida. Você que quer nos ajudar a alimentar as 70 famílias que nós temos cadastradas no nosso projeto social, nos procure 999755768. Nos procure e seja um parceiro para nós colocarmos o pão na mesa do órfão, da viúva e do necessitado. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.